que nós nos identificamos tanto com artistas, com pessoas famosas, com atletas? Por que é que nós sofremos quando essas pessoas partem subitamente? Por que é que a gente se envolve tanto com a vida dessas pessoas, com essas celebridades, com as pessoas que têm destaque? É sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre esse fenômeno psicológico e trazer aqui umas reflexões importantes para vocês, tá? Meu nome é Renata Mello, sou psicóloga, sou coach e sou mentora de inteligência emocional. Esse é o momento que o Brasil está em estado de choque por conta da morte repentina da cantora Marília Mendonça. E particularmente eu fiquei triste, fiquei impactada quando soube da morte dela, especialmente porque ela é muito jovem, estava ali nos seus 26 anos, no auge da carreira e principalmente porque ela tem um filho pequeno que não tem nem 2 anos. E eu vi o quanto isso impactou o país, por ser uma artista muito famosa, muito querida. Isso causou uma comoção nacional. E como isso sempre acontece quando um grande artista ou um atleta, uma pessoa, uma celebridade morre assim repentinamente, isso causa realmente uma grande comoção, as pessoas ficam em estado de choque e passa dias sendo a notícia mais falada aí nos jornais, nos programas de televisão. Mas uma coisa específica que eu queria falar com vocês é sobre esse fenômeno que acontece. Como nós nos impactamos, como nós nos envolvemos com as celebridades, como a vida dessas pessoas nos interessa. Eu falo nos interessa de modo geral, né, na população em geral, como as pessoas elas gostam de saber da vida das celebridades, dos artistas, as pessoas elas se apaixonam, elas querem seguir, elas gostam, elas se envolvem com essas pessoas, elas se identificam. Por que é que isso acontece? É um fenômeno natural do ser humano, essa necessidade de buscar símbolos, de buscar em outras pessoas modelos para serem seguidos. Isso pode parecer a primeiro modo algo ruim, mas não é. Todos nós buscamos pessoas às quais a gente vai se inspirar. Isso acontece em primeiro lugar na nossa infância, com os nossos pais. Eles são os modelos das pessoas mais importantes que temos e é um modelo para copiarmos os seus comportamentos e termos comportamentos humanos, claro. O ser humano, ele tem por si só essa característica, a modelagem para aprender como é que acontecem os comportamentos. Então, todos os nossos comportamentos nós temos porque nós modelamos de outras pessoas. Inclusive, eu falei sobre esse assunto no outro vídeo falando sobre a série Round 6, vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Eu especifico mais um pouco sobre isso, sobre esse fenômeno natural que é a modelagem. Então, nossos comportamentos, nós aprendemos porque observamos outras pessoas. E os artistas, as celebridades, os atletas, eles se tornam, de acordo com aquilo que nós nos identificamos deles, se tornam referências para nós. E nós, de certa forma, uns mais, outros menos, modelamos os comportamentos dessas pessoas. E isso é bem interessante se acontecer de uma forma saudável. Então, existem personalidades, seja no mundo artístico, também na área científica, como eu estudo muito psicologia, então existem pessoas da área que eu acompanho, que eu modelo no sentido de ver o que é que essas pessoas estão estudando, estão fazendo, estão vendo, mas não para copiar, mas sim para me inspirar. Então nós fazemos isso, só que uns mais, outros menos. A gente passa também por fases da vida que a gente tem uma necessidade maior de modelar outras pessoas e outras fases da vida que temos essa necessidade menor. O que acontece é que nós vamos modelar aquelas pessoas, nós vamos nos inspirar também naquelas pessoas que nós nos identificamos, com pessoas que têm valores que são próximos daquilo que eu acredito, daquilo que são os meus valores também. O que me impactou sobre a morte de Marília Mendonça foi a questão que ela partiu muito cedo, aos 26 anos de idade, com um filho pequeno. E eu percebi que muitas e muitas outras pessoas também se chocaram com isso, especialmente mães. Eu conversando com algumas amigas minhas, né, isso me chocou porque hoje eu sou mãe também e pensei logo no filho dela, como é que vai ser uma criança sem a sua mãe? E eu tenho certeza que as mães em geral ficaram pensando nisso também, né? Então veja só, por que isso nos impacta? Uma notícia como essa nos impacta. A gente se identifica e a gente se projeta naquela situação. Quando a gente pensa em um artista que morre assim num acidente e você pensa, poxa, tem um filho pequeno, você já pensa logo na sua situação. Se fosse eu partindo, o que é que seria dos meus filhos? Por isso que a gente acaba se chocando com uma notícia como essa. Quando acontece de uma notícia de alguém que morreu num assalto, num sequestro, um acidente de carro,
a gente traz isso, nós nos identificamos, né? Alguns cientistas falam da questão dos neurônios espelhos, da questão da empatia, que você se identifica com a dor do outro, você já traz como se isso acontecesse com você. Por isso que isso nos machuca, por isso que isso faz com que isso doa no nosso coração, a gente fique triste com uma situação como essa. E por ser uma artista de grande notoriedade, por ser uma pessoa que muita gente conhece, muita gente ama o trabalho dela, isso impacta mais ainda, porque ela era um alvo de admiração de milhões de pessoas. Ela era aquela pessoa que milhões de pessoas tinham ela como modelo, tinham ela como inspiração, tinham ela como uma referência, não só de entretenimento, mas de inspiração. Aí traz essa dor, traz esse choque. A brevidade da vida, e foi uma das maiores reflexões que essa morte repentina de Marília Mendonça me trouxe sobre a brevidade da vida. Como de repente, num instante, tudo muda. Inclusive a vida ela pode se encerrar. E por conta disso, a gente precisa ficar muito atento sobre as oportunidades da vida, da gente poder utilizar os nossos talentos, da gente não perder tempo com aquilo que não vale a pena e aproveitar ao máximo as pequenas oportunidades, os pequenos momentos que parecem ser tão bobos, mas que são tão ricos ao lado da sua família ou com você mesmo, um momento de lazer, uma oportunidade de trabalho que a gente deixa passar. A vida é muito curta. Foi essa mensagem que tem martelado na minha cabeça desde o momento que eu soube da notícia da morte de Marília Mendonça, da gente aproveitar cada dia. E veja só a lição que ela nos traz. A Marília Mendonça, qual a lição que ela nos traz? Ela aos 26 anos, ela foi uma vida realmente muito curta, mas em 26 anos de idade, ela já havia conquistado muitos resultados. Ela já havia deixado um super legado. Ela já tinha aproveitado o talento dela, se não me engano, não conheço com profundidade a vida dela, mas parece que ela começou a compor músicas aos 12 anos. Então, desde cedo, ela já estava utilizando os dons e talentos dela. Nossa, e a gente vê aí tantas pessoas chegam aos 35, 40, 50 anos e vão se arrastando e não deixam legado nenhum, não fazem a diferença, não procuram utilizar suas habilidades, seus talentos e passam a vida reclamando, passam a vida, sabe, sem fazer nada de tão significativo. Mas você pode dizer, Renata, significativo, legado. Ah, ela cantava sertanejo, ela é músicas de sofrência, brega. Ela deixou um legado, sim. O que ela fez, uma coisa também que nós nos identificamos na questão musical, por exemplo, nós escutamos músicas que falam aos nossos corações. Quando nós escolhemos qual o estilo musical que a gente vai escutar com mais frequência, é algo que traz as nossas emoções à tona, que fala aquilo que o nosso coração está sentindo. Por isso que ela fez tanto sucesso. Ela falava das dores que todo mundo uma vez na vida já passou, que é dor de cotovelo, que é sofrência, quer falar, ou seja, de traição, ou falar de dor de cotovelo, amor platônico, seja lá o que for. Todo mundo, em alguma vez na vida, já teve uma sofrênciazinha. Então, era isso que ela cantava. Ela cantava dores que, se não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, de alguma maneira, já sofreu. Por isso que ela fez tanto sucesso. O artista musical, ou o artista plástico, ou o artista cênico, ele consegue trazer no seu talento, representar aquilo que a pessoa comum sente no seu dia a dia, que às vezes não consegue expressar, mas o artista, através da sua arte, do seu talento, consegue fazer. E ela fazia isso através das composições, fora a bela voz que ela tinha. Então ela, com 26 anos, ela conseguiu entregar muito resultado. Ela conseguiu impactar milhões de vidas com o seu talento, com a sua musicalidade, com a sua voz, com sua criatividade em compor e conseguir traduzir, através das suas composições, aquilo que milhões e milhões de pessoas estavam sentindo ou já sentiram. E por isso as pessoas se identificavam com ela. Né? Então é uma pessoa que inspirava. Ela também, em suas composições, trazia um pouco de empoderamento e tal, e fazia com que as mulheres também se identificassem com ela. E a reflexão que eu trago é justamente isso, de aproveitar também essas pequenas oportunidades, de aproveitar a vida, porque a vida passa rápido, a brevidade. Então isso tem me martelado desde o momento que eu soube da notícia da morte dela. Né? Então, por que é que nós nos identificamos com celebridades? Porque nós vemos nessa celebridade um pouco de nós mesmos. Nós nos vemos naquelas pessoas, ou nós vemos naquela pessoa algo que eu gostaria de ver em mim. Por isso que a gente se identifica e por isso que a gente sente essa dor.
quando morre, quando essas pessoas partem. Então é algo que é natural, é normal com que isso aconteça. É claro que quando uma pessoa ela tem uma identificação com o artista que exagera, que beira a patologia, que faz com que a pessoa traga prejuízos para a sua vida, isso aí já não é saudável. Mas você ter uma admiração, isso é saudável sim. Né? Você só tem que ver quem é essa pessoa, né? Se essa pessoa está passando inspirações realmente que vão ser boas, né? Que vai ser bom para a sua saúde, que vai ser bom para a sua vida, que não vai ser uma coisa que destrua, mas que sim que some, que acrescente. Só esse detalhe que eu quero trazer. Mas o fato é isso, né? É deixar essa reflexão de que nós nos inspiramos sim nessas celebridades, por isso que a gente sente essa dor, né? Às vezes as pessoas criticam, vocês ficam dando importância, tanta gente por aí morre de acidente, tanta gente por aí morre de fome, ninguém está nem aí. Mas nós conhecemos essas pessoas, mesmo que a gente não conheça pessoalmente, mas é uma pessoa que fala ao nosso coração, então existe uma ligação emocional com a gente, por isso que a gente sente essa dor sim, mesmo que não tenha uma proximidade física com aquela pessoa, tá? Infelizmente esse foi um tema um tanto quanto um pouco triste, mas um tema que traz algumas reflexões importantes e é bom a gente, em situações que vem uma notícia que impacta emocionalmente as pessoas, é bom a gente aproveitar para trazer aprendizado. E eu quero ajudar vocês nesse processo de, mesmo em meio à dor, tirarmos aprendizado, porque aí os aprendizados são riquíssimos e a gente cresce com isso, né? E aí, nos vemos nos nossos próximos vídeos. Se você gostou, curta e compartilhe com outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo. Beijo e até o nosso próximo vídeo.